Graça e paz, crianças, que alegria estar aqui com vocês, mais um culto Kids. Uhul! Glória a Deus. E hoje eu vim falar sobre algo assim que todo mundo gosta. Todo mundo ama de uma festa. Quem aí gosta de uma festa? Eu! Todo mundo gosta de festa, né? E eu quero falar sobre uma festa maravilhosa que todo ano, mês de março, no finalzinho de fevereiro, sempre nós fazemos aqui na nossa igreja, que é a festa do Purim. Então, fique ligado, bem ligadinho, que daqui a pouquinho nós vamos falar sobre essa linda festa. Amém? Sabemos que nosso Deus é um Deus alegre. E o povo de Deus é um povo que gosta muito de festa. Tchau, até daqui a pouco. Vamos adorar o Senhor? Vamos lá. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele é o meu Deus, meu refúgio e fortaleza. Confio e sempre hei de confiar. Ele é o meu Deus, meu refúgio e fortaleza. Confio e sempre hei de confiar. Habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele é o meu Deus, meu refúgio e fortaleza. Confio e sempre hei de confiar. Ele é o meu Deus, meu refúgio e fortaleza. Confio e sempre hei de confiar. Não temerei terror, a peste e a mortandade, milhares cairão, mas em pé eu estarei, porque tu, ó Senhor, és meu refúgio e fortaleza. O Altíssimo é minha habitação, seus anjos guardiões da minha vida, meu caminho, estou seguro, nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará, minha casa segura está. Eu te amo, Senhor, eu te amo tanto. Não temerei terror, a peste e a mortandade, milhares cairão, mas em pé eu estarei, porque tu, ó Senhor, és meu refúgio e fortaleza. O Altíssimo é minha habitação, seus anjos guardiões da minha vida, meu caminho, estou seguro, nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará, minha casa segura está. Te amo, Senhor, te amo tanto, te amo, Senhor, te amo tanto, te amo, Senhor, te amo tanto, te amo, Senhor, eu te amo tanto. Aquele que habita
esconderijo do Altíssimo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Venham, crianças, adorar o Senhor com a gente. Venham! Jesus, Tu és meu Senhor, meu Rei, meu libertador, meu intercessor, amigo fiel, o irmão mais velho que morreu por mim. Por tua cruz fui reconciliado com Deus Pai. Por teu sangue fui aproximado. Não há mais barreiras que nos separem. A inimizade acabou entre nós. Eu que estava longe, agora estou em ti. Sobre a rocha, firmado em ti. Não há mais barreiras que nos separem. A inimizade acabou entre nós. Eu que estava longe, agora estou em ti. Sobre a rocha, firmado em ti. Sobre a rocha, firmado em ti. Jesus, Tu és meu Senhor, meu Rei, meu libertador, meu intercessor, amigo fiel, o irmão mais velho que morreu por mim. Por tua cruz fui reconciliado com Deus Pai. Por teu sangue fui aproximado. Oh, não há mais barreiras que nos separem. A inimizade acabou entre nós. Eu que estava longe, agora estou em ti. Sobre a rocha, firmado em ti. Não há mais barreiras que nos separem. A inimizade acabou entre nós. Eu que estava longe, agora estou em
barreiras que nos separem. A inimizade acabou entre nós. Não há mais barreiras que nos separem. A inimizade acabou entre nós. Eu que estava longe, agora estou em ti. Sobre a rocha firmado 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 em ti. Graça e paz, crianças! Quem aí sabe contar a história da Arca de Noé? Você sabe contar? O que aconteceu naqueles dias? Deus encontrou um coração justo e bom de um homem chamado Noé. Sim, ele tinha um coração justo e bom. E ele andava com Deus. E o Senhor escolheu ele para os seus propósitos. O que o Senhor pediu para Noé? Para ele construir o quê? Uma arca. Por quê? Porque ia cair muita chuva, um dilúvio ia acontecer nessa época, não é verdade? E aconteceu. Nós sabemos que 40 dias e 40 noites choveu muito. E aí as águas subiram, né? A arca subiu e ali estava Noé, a sua família e os animais, né? Um casal de cada bicho, né? A palavra do Senhor diz. Então, depois de 40 dias e 40 noites, no fim de 150 dias, foram abaixando as águas e aí Noé pôde sair da arca, né? Noé, sua família, os animais. Mas eu quero perguntar para você, qual foi o ato de Noé depois que ele saiu da arca? O que ele fez? Você sabe me falar? Ele fez uma oferta ao Senhor. Assim que Noé saiu da arca, ele ofereceu um holocausto ao Senhor, né? Ele fez uma oferta diante do Senhor. E como você acha que Deus, ele recebeu essa oferta? Uma oferta de gratidão a Deus que Noé ofereceu. Como é na sua casa quando a sua mãe faz uma comida preferida, a sua comida preferida, né? Quando chega lá na sua casa aquele churrasco, um bolo de chocolate, uma pizza, ou um cachorro quente que você tava com tanta vontade de comer e de repente chega, qual que é a sua reação? Não é assim? Eu quero que você abra lá em Gênesis para você ver qual foi a reação de Deus com essa oferta de Noé, essa oferta de gratidão. Olha só, Gênesis capítulo 8, versículo 21. E o Senhor aspirou o aroma agradável e disse consigo mesmo: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque é mau o desígnio íntimo do ser humano, desde a sua mocidade. Também nunca mais vou destruir todos os seres vivos, como fiz desta vez. Enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Então Deus, quando ele recebeu essa oferta de Noé, porque foi com o coração grato ao Senhor, Deus recebeu com muita alegria, né? Noé deu com alegria, o Senhor recebeu com alegria. E é assim conosco. Deus, ele quer que
quando a gente for oferecer a nossa oferta, seja com esse coração, um coração cheio de gratidão, né? O nosso coração grato ao Senhor por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz e ainda há de fazer. Vocês viram aqui que por causa dessa oferta de Noé, Deus fez uma promessa e essa promessa se estendeu até para nós, é uma promessa para nós também. E é assim conosco, quando nós ofertamos, é uma bênção também para outras pessoas, amém? Então todas as vezes que você vir ofertar ao Senhor, faça essa oferta com um coração grato, com um coração alegre diante do Senhor, e o Senhor vai receber a sua oferta com muita alegria, né? Vai chegar diante dele com um aroma suave. Não é assim que você quer que chegue diante do Senhor? Então venha e traga a sua oferta com muita alegria, com esse coração grato, com um coração igual de Noé, justo e bom. Amém? Eu vou orar por você. Senhor Jesus, Pai, encontra, Senhor Jesus, o nosso coração assim, Papai, como de Noé, justo e bom. Que nós possamos separar a nossa oferta, Senhor Jesus, e entregar ao Senhor como um presente, Senhor Jesus, de coração grato a Ti, Senhor Jesus, em agradecimento a tudo que o Senhor tem feito por nós, Papai. Abençoa, Senhor, cada criança, Senhor Jesus, a cada coração, Papai. Abençoe o seu lar, Senhor Jesus, que nunca venha faltar o pão, Senhor, nunca venha faltar o alimento, Senhor Jesus, que aquele que está desempregado, Senhor, o Senhor possa abrir uma porta de emprego em nome de Jesus, Papai, possa abençoar e prosperar para a glória do Teu nome. Amém. Deus abençoe. Graça e paz, crianças. Que bom poder contar com você que está aí e que já deu um joinha, não é? Que já iniciou já, não é verdade? Já tivemos o nosso louvor, já tivemos o nosso momento ofertório e agora o momento da palavra, glória a Deus. Como eu tinha falado para vocês que nós somos um povo muito alegre, um povo muito feliz, né? O que é a festa do Purim? Vamos relembrar tudinho? As crianças falam assim, vamos falar sobre a Esther de novo, sabe por quê? Porque nós somos um povo feliz e nós comemoramos, sim, muitas festas, como foi dita, não é verdade? Então, preste bem atenção, porque lá em Esther, no capítulo 2, conta sobre toda a história. E olha só, as festas celebram os grandes feitos de quem? Os grandes feitos de Deus, que Deus fez grandes coisas pelo povo judeu, por nós, por mim e por você. Sabe, iniciando lá em Esther, é uma grande história. Quem acompanha sempre, tá ligadinho como que é, né? Essa menina tão bonita, Esther, né? Radassa, que significa o nome lá no hebraico, e Esther, uma filha ungida e abençoada, foi adotiva, né? Nós sabemos que é lá do Mardoqueu, ou algumas traduções falam Mordecai, não é verdade? Então, nós sabemos que aqui em Esther capítulo 9, versículo 22 a 28, vou ler aqui, ó. Fala assim, ó: mas o que é festa de Purim? Vamos relembrar, o versículo bíblico. Como os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, e o mês que lhes mudou de tristeza em alegria, e de luto em dia de festa, para que os fizessem dias de banquetes e de alegria, e de mandarem presentes uns aos outros, e dádivas aos pobres, e que estes dias seriam lembrados e guardados em cada geração, família, província e cidade, e que esse dia de Purim não fosse revogados entre os judeus, e que a memória deles nunca teria fim entre a sua descendência. Olha que tremendo isso. Nós sabemos que lá desde o começo do capítulo 1, sabemos que o rei Assuero, ele fez um grande banquete e chamou todas as províncias. Muitas províncias, muitas cidadezinhas assim que nós falamos, né? Cidadezinhas pequenas, bem próximas uma da outra.
E foi chamado. Só que aí, desde o capítulo 1 ali, você vê que ele fez um grande banquete para todo mundo. Aí chamou a rainha Vasti. Só que aí ela desobedeceu a ordem do rei e não quis ir. Já pensou? Que desobediente? É igual você é chamado assim, seu pai fala assim, ou sua mãe fala, vem cá, fulano de tal, que eu vou apresentar você para sua tia. Você fala, não, eu não quero. E nem aparece lá na sala onde seu pai está. É uma desonra para o teu pai e para a tua mãe, não é verdade? Assim Vasti fez com o rei. Ela desonrou ele. E o que aconteceu? Aconteceu que ficou muito furioso. E o príncipe lá foi lá e deu um conselho para ele. Falou, olha, nem aceita mais essa Vasti como rainha. Se eu fosse você, arrumava outra rainha. Tipo assim, da nossa história hoje, né? A gente contando aqui, a tia Dília contando para vocês. Mas lá na palavra, você indo lá na palavra, no capítulo 1, no capítulo 2, você vê toda a história, o que aconteceu. E aí, o rei pediu para um dos eunucos ir atrás das meninas, das moças virgens, de todas as províncias. E o que aconteceu? Aconteceu que foi Esther, esta filha adotiva que eu falei para vocês. Ela era judia, né? E ela foi convocada para estar junto ali. E ali tinha um processo assim de 6 meses, 12 meses, estar sendo tratada no óleo de mirra, no óleo mais caro, e sendo limpas, sendo cuidadas, sabes, ali com os eunucos, para que se aproximasse do rei. E o que aconteceu? Tinha muitas, mas a filha, a judia, ela agradou o coração e os olhos do rei Assuero. E aí ela foi chamada, foi entregue a coroa para ela como rainha Esther. Já pensou? Sabe, você lendo a Bíblia, você pensa assim, ela, adotada pelo primo, e ela não tinha rebeldia no coração, ela obedeceu Mordecai. Isso é uma história tão grande. Por quê? Porque o tio dela teve uma vez que estava ali na porta do palácio e houve uns cochichos, umas falação que alguém ia matar o rei. E você sabe o que aconteceu? Mordecai conseguiu chegar até um funcionário do rei e falou o que estavam planejando. Estavam planejando a morte do rei. Isso aí. Mas só que aconteceu que aí os planos do inimigo caiu ao chão. E o que aconteceu? Mordecai ficou lá, guardadinho no livro do rei. E o que aconteceu também, crianças? Tinha um homem muito mau. E esse homem que estava ali, que era um dos braços direitos do rei, o Ramã. Então, crianças, contando ainda, Ramã estava muito bravo, sabe por quê? Mordecai servia só a Deus, somente ao Senhor. E tinha uma lei lá que todo mundo tinha que se curvar diante de Ramã. Nós sabemos que nós não devemos idolatrar ninguém, somente adorar somente ao Senhor, amém, crianças? E lá tinha essa lei, só que Ramã ficou muito bravo, porque o que esse Mordecai pensa? Não vai ajoelhar diante de mim? E o que aconteceu? Ele ficou muito bravo. Mas vocês lembram daquele bochicho que eu falei para vocês? Que estavam tramando ali, e Mordecai ficou sabendo, e foi detonado esse levante, essa ação contra o rei. Acabou, porque descobriram, Mordecai que descobriu. Um certo dia, o rei Assuero estava sem sono, deve que já estava apaixonado pela rainha Esther, né? Ficou sem dormir. Mas aí o que aconteceu? Ele foi e leu o livro ali, ó. E naquelas crônicas ali estava escrito o que aconteceu, que Mordecai, ele
descobriu uma ação contra o rei Assuero. E aí, sabe o que aconteceu, crianças? Aconteceu que o rei Assuero chamou Ramã e falou que ia, sabe fazer o quê? Que ia chegar até Mordecai. Isso é o rei Assuero. Falou que era para chamar uma pessoa, e essa pessoa, ele não tinha falado ainda para o Ramã. Ramã ficou assim: você vai escolher a melhor roupa, né? O anel, a sandália, uma túnica e um cavalo, e vai passear com essa pessoa que me livrou da morte. Ramã estava achando que era ele, estava até ó. E o que aconteceu, crianças? De repente Ramã descobriu que não era para ele, que era para Mordecai. Aí sim que Ramã ficou tão furioso, que queria matar, acabar, exterminar com o povo judeu. E aí que foi a oração e o jejum de Esther. Começou a orar, ela jejuou, e aí ela pediu, crianças, para chegar até o rei. Mas sabe o que aconteceu? Que a rainha Esther achou graça, né, diante dos olhos do rei. Então ela tinha que chegar lá. Mas muitos falaram assim: não, você não pode, porque você vai morrer. Mas ela chegou diante do rei, e o rei levantou o cetro para ela, e ela pôde chegar até o rei. Já pensou? Que alegria daquela mulher tão linda chegar perto dele. Ele deixou. Mas por que, crianças? Porque tinha um propósito de Deus na vida de Esther, na vida daquele povo judeu. Então depois que ela entrou ali, ela estava radiante ali, ó. Chegou toda bonitona diante do rei e falou que ela queria montar um banquete para o rei Assuero e para Ramã. Ramã ficou se achando tal. Lembra que eu falei para vocês? Ficou se achando. E aí, criança, o que aconteceu? Vou resumir já tudo aqui para vocês. Aconteceu que ela foi e fez o banquete para eles. E fez o outro banquete. E aí o rei Assuero ficou sabendo quem queria matar a rainha Esther e todo o seu povo. Então foi ali aquele jejum, que é um jejum que nós estamos fazendo de 21 dias, que é mudança de sorte. E foi feito mudança de sorte, sim, que Deus entregou o inimigo nas mãos de Esther, na mão do povo judeu, e o povo foi ricamente abençoado. E por isso que fizeram uma grande festa, uma festa muito linda, a festa Purim. Nós celebramos essa grande festa porque Deus, Ele é um Deus maravilhoso, um Deus de alegria, e Ele tem mudanças de sorte para mim e para você. Ele muda a história, assim como Ele mudou a história desse povo, tudinho que eu contei a história para vocês. Vocês vê lá na Bíblia que Mordecai, ele foi honrado pelo próprio Ramã, que era o inimigo. Então Deus mudou sim a sorte deles, e mudará a minha sorte, mudará a sua sorte também. Mas nós precisamos de obedecer, nós precisamos de jejuar, entregar as nossas vidas para o Senhor totalmente, assim como Esther entregou todo aquele povo também na mão de Deus, né? Fazendo ali aquela grande festa, aquele grande banquete, né? Purim celebra exatamente isso, que nosso Deus, Ele muda a história da nossa vida. Se o buscarmos de todo o nosso coração, a morte, ela se transforma em vida, e tristeza, ela se transforma em alegria, né? As lágrimas, elas têm riso, e Ele traz assim até hoje essa festa. Não, é uma festa que nós devemos comemorar sempre, amém? Deus, Ele quer mudar a sua história, mudar a história de toda a tua família. Basta você orar e entregar nas mãos de Deus, assim como Esther fez. Amém, crianças? Amém?
todo mundo que está nos assistindo agora. Quero orar por você e pedir para que Deus possa vir mudar a sorte, mudar a história da sua vida, da sua família. E eu creio que Deus mudará, assim como mudou a vida de Esther e todo o teu povo. Amém, crianças? Deus, eu te agradeço por cada uma dessas vidas que está nos assistindo agora. E peço ao Senhor, meu Deus, que isso possa vir tirar do meio do teu povo, Senhor. Todo espírito, meu Pai, de tristeza, todo espírito de depressão, todo espírito de enfermidade, ó Pai. Pai, possa ter retirado agora, meu Deus, todo espírito de enfermidade desta casa, desses irmãos, meu Pai, que estão nos assistindo agora, dessas crianças, ó Pai. Meu Deus, em vez de espírito de tristeza, derrama, meu Pai, o óleo da alegria, Senhor, sobre eles, ó Pai. Que eles possam, meu Pai, se alegrar, festejar com o Senhor, meu Pai, porque o Senhor é bom. E só o Senhor que pode mudar a nossa história, as nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Pai, em vez de espírito de morte, traz vida, a alegria, a abundância, prosperidade na vida e na casa de cada um que está nos assistindo agora, em o nome de Jesus. Amém e amém, e graças a Deus. E um beijo no coração de vocês e até o próximo Culto Kids. Tchau!